Como funciona o almoxarifado, que é um setor de quase todo órgão público e não é diferente num batalhão, existe o almoxarifado no batalhão. Como é que funciona ele dentro do Exército? Essa pergunta veio do Jonatas, ele fala o seguinte: sargento, sou aspirante de infantaria do CPUR, parabéns. Começo meu hipote agora, então parabéns por ter conseguido ter passado essa fase de aluno, ter se tornado um aspirante que está fazendo a hipote, que vai viver uma vida de oficial temporário. Pouca gente consegue segurar isso aí, não sei quantas vagas existem para o CPUR, mas eu sei que no NPUR não tem vaga para todo mundo, então nem todo mundo se torna um tenente, um oficial ali temporário de fato. Ele termina ali a fase como aluno e depois vai embora. Vamos lá. Entrei em contato com o subcomandante da MOM e ele me disse que vou ficar na parte do almoxarifado. Quero chegar lá o menos varado possível. Tem alguns bizus para passar? Vamos lá, cara. Como é que funciona o almoxarifado? Em primeiro lugar, você é oficial e você vai se tornar oficial, né? Na verdade, como é aspirante, é um praça especial, mas aí, oficial. Você vai ou ser chefe do almoxarifado ou adjunto do chefe do almoxarifado, dependendo do batalhão, do tamanho desse batalhão que você tem aí. Muito provavelmente, o que eu vejo, na maior parte das vezes, é que o almoxarifado, ao chegar um oficial lá, ele é o chefe. Muito difícil um almoxarifado ter o seu adjunto, mas acontece, depende da complexidade do quanto um comandante e o subcomandante acha que é necessário ter mais atenção. Vamos lá, almoxarifado, cara, é onde fica quase todos os materiais de um batalhão. Então existem alguns depósitos, eu vou tirar aqui como exemplo um batalhão que eu servi. Existem o depósito do PO, Pelotão de Obras, e lá fica os materiais. Quais materiais? Materiais de construção, tinta, tijolo, madeira, enfim. Materiais de PO. Aí, outro depósito que tinha era na saúde, na FSB. Na FSB ficava o quê? Remédio, ficava esse tipo de coisa. Então, quando chegava esse tipo de item no batalhão, já ia direto para a FSB. Outro tipo de depósito que recebe material, o PMT, a garagem, ou seja, na garagem, peça para viatura, óleo de viatura, até mesmo gasolina, se tiver um posto de gasolina, vai ficar quem vai receber é o próprio PMT, a própria garagem. Então eles são um depósito também. Comida vai para onde? Vai para o APROV, lá para o rancho, para o setor de aprovisionamento. Então lá vai ficar comida, gêneros alimentícios em geral, ou materiais tipo prato, garfo, enfim, vocês entenderam. E o resto, Gabriel? Também vai chegar colete, vai chegar fardamento, vai chegar papel, vai chegar caneta, vai chegar papel higiênico, vai chegar material de limpeza. Para onde vai? Tudo que não se engloba nesse tipo de depósitos que eu falei, que são específicos, são vamos chamar de depósitos especiais. Então, tudo que não se engloba nos depósitos especiais vai para o almoxarifado. Então, o almoxarifado é o grande centro de itens do batalhão. O que ele não vai receber? Somente aquilo que é de PO, aquilo que é de APROV, aquilo que é da FSB, aquilo que é de garagem. Entenderam? Então, o APROV é isso. Então, Gabriel, entendi. Então, significa que eu vou ser o chefe, então vai ter uns sargentos lá com você, e eu vou ser o chefe de receber material. Não só isso. Ou seja, você vai ser o responsável, por exemplo. Os itens eles são comprados por meio de licitação. Eu imagino que você deve ter tido uma pequena instruçãozinha sobre isso. Confere? Beleza. Ainda mais sendo de infantaria, deve ter sido bem pequena mesmo. Deve ter passado por cima e você devia estar dormindo na época, porque eu mesmo não lembro de ter tido instrução de licitação, mas o meu currículo diz que eu tive, então não faço ideia quando. Então rolou licitação. A SALC lá comprou o item X. Então, gerou-se uma nota de empenho para comprar papel higiênico, por exemplo. Mas existe papel higiênico, folha dupla, folha única, de determinado material, uma espessura mais grossa de papel, com uma textura mais grossa, de marcas diferentes. Então, na licitação, um fornecedor, quando ganhou, ele ofereceu, eu estou te oferecendo papel higiênico neve. É um exemplo, no valor tal. Então, ao adquirir esse item, vai chegar, o fornecedor vai ter que entregar. Aonde ele vai entregar? No almoxarifado. Então, de quem é a responsabilidade de verificar essas documentações, a proposta do fornecedor, o item, como estava no termo de referência, para saber se o item que ele está entregando é exatamente o que ele propôs lá na licitação
para ser entregue por esse valor, entendeu? E se está na quantidade certa conforme o empenho. Então, essa é uma grande responsabilidade, porque isso a gente está falando de papel higiênico que parece rolha, mas imagina aí compras de milhões de reais, em que você vai receber lá e o fornecedor, ele quer ganhar dinheiro. Então, você vai achar, por muitas das vezes, fornecedor muito mau caráter. Porque ele ofereceu para ganhar um determinado item, mas na hora de entregar ele quer entregar outro. Você também vai ser o responsável por estar com a nota de empenho na mão, e quando eu digo você, o Almox como um todo. Obviamente, por você ser o chefe, eu espero que você trabalhe, não fique passando a bola para todo mundo, que já vai uma dica de ouro, cara. Não seja o cara passador de bola. O oficial, ele começa a lidar com outros oficiais, ele vê que sempre pode falar tudo aquilo que ele pode ou deve fazer. Se ele mandar um sargento fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer, vai ficar puto. Ele não vai falar nada pra você, mas ele vai fazer. Só que o trabalho era seu. E isso vai te colocar como um péssimo oficial. Ele vai te achar um vagabundo e na primeira oportunidade, ou nas milhões de oportunidades que vão surgindo, ele vai queimar seu filme pra todo mundo. E adivinha no ouvido de quem que vai chegar? No do subcomandante. Que você é um péssimo líder, que você é um péssimo oficial, que você é passador de bola, você não trabalha, você é vagabundo. Então isso molda a tua imagem perante o batalhão e você precisa reengajar a cada ano para manter aquele emprego. Fora que é muito ruim ser mal falado dentro de um batalhão. Só por ser mal falado eu já não gostaria. Eu, mesmo se estivesse estabilizado, não ia gostar de que falassem mal de mim no meu trabalho. Mas fica aqui uma dica bônus aqui no meio do vídeo. Mas enfim, então você vai estar lá com seus sargentos, com seus soldados, com seus cabos. Não é muita gente, o Almox não precisa de muita gente, depende, claro, do tamanho do Almox. Mas você vai coordenar essa orquestra aí. Por quê? Porque além disso, você também vai entregar a nota de empenho para o fornecedor. Ao ser emitida a nota de empenho, pelo menos dos batalhões que eu vi como funcionam, pode ser que tenha uma outra temática na sua M, mas era o Almox o responsável por entregar a nota de empenho. Por exemplo, saiu a nota de empenho. Então ele entrava em contato com o fornecedor via e-mail, no e-mail oficial, dizendo, você tem 30 dias para me entregar, ou 15 dias, depende do quê? Da licitação. Qual foi a regra da licitação? Ele tinha que entregar em quantos dias? Geralmente o que a gente vê são 30 dias corridos. Então em 30 dias, você tem 30 dias para me entregar. Gabriel, mas e se ele não responder? Já está contando o prazo dele? Não. E aí vem uma parte chata, que é você entrar em contato com o fornecedor que não quer te entregar e ele não vai te dar o ciente, dizendo, ciente, ok, recebi. Se ele não falar nada, não começa a contar o prazo dele. E aí começa várias brincadeiras, várias coisinhas miúdas, mas não precisa se preocupar. Que é, primeiro, você não deve chegar lá e todo mundo ser novo. Então você vai aprendendo primeiro com os sargentos, com os cabos, com os soldados, mas principalmente com os sargentos. Eles vão saber, eles sabem exatamente o que é feito ali. O que eu vi também no Almox, o pessoal divide. Então, por exemplo, tem o cara tem o sargento que é a carteira de material de consumo. É um material de consumo? É papel higiênico? É detergente? É isso que estamos recebendo? Ou que tem que ser mandado o empenho? Então beleza. Então é com esse cara aqui. Não, é computador, é material permanente, é computador, é tablet, é celular, é móvel. Não, então é com esse outro sargento aqui. Então ficam dividindo ali as áreas. Além disso, Gabriel, além de licitação, cara, digo mais, geralmente o Almox também é responsável como equipe de planejamento da licitação, tá bom? Minha filha começou a chorar aqui perto. E digo mais, além disso, além de licitação, você também vai receber material da cadeia de suprimento. Por exemplo, o fardamento não vem por meio de licitação, a não ser que você faça parte de um grande comando, que é de uma região militar, que é responsável pela aquisição desses materiais. Mas se você não se é um batalhão normal, um batalhão comum, você vai receber dessa região militar os fardamentos. Então, você vai receber esses fardamentos também. E a terceira grande responsabilidade que eu vou te passar, isso aqui é dica de ouro, é que você também é responsável pelo pagamento de material. E existe um processo para pagar material. Gabriel, o que é pagar material? Pagar material é você, por exemplo, esse fardamento, esse detergente, esse papel higiênico chegou, não é para ficar dentro do Almox. Ele é para ser distribuído pelo batalhão. A primeira companhia vai precisar de papel higiênico, detergente, fardamento. A segunda companhia vai precisar de fardamento, detergente, blá blá blá. O CFGS, a CCAP,
tudo isso vai precisar dos materiais que existem no Almox. Então, com isso, os subtenentes e os capitães, e até mesmo os majores e subcomandantes, vão querer pegar material com você. Mas existe um processo específico para isso. Tem que ser solicitado no sistema, para você poder dar baixa no sistema antes de entregar o material. E muitas das vezes vai chegar muita gente para você, e gente mais antiga que você. E aí é um problemão, porque você é temporário, você não é estabilizado, e isso é muito chato. Tem que ter um jogo de cintura absurdo, porque vão querer pegar o material, mas eu não fiz o pedido ainda, depois eu faço. E depois o cara não faz. Só que adivinha, no seu sistema, o sistema está dizendo que você tem 1000 papel higiênico. E eu tô falando papel higiênico de forma, negócio que é barato. Só que você já distribuiu 200 assim na amizade. Então tá faltando 800. E se o cara não fizer o pedido e você não conseguir dar a baixa no sistema, aqueles 200 que estão faltando, se chegar uma auditoria, quem vai pagar os 200 é você. Porque você é o responsável pelos 1000 papel higiênico. Quando você dá baixa no sistema, esse material vai passar para a carga de um outro militar. Por exemplo, do encarregado de material da primeira companhia. Ele pediu 200 papel higiênico. Então ele vai fazer o pedido, vai ser aprovado pelo fiscal administrativo e vai chegar em você. Quando tiver completamente aprovado por quem é de direito, aí sim você vai poder pagar esse material. Esse material sendo pago, você vai dar baixa no sistema e esse material vai entrar no sistema, lá no Siscofis, na carga do outro militar. Agora, você imagina se a gente estiver falando de computadores. Você imagina se a gente estiver falando de coisas mais caras, de coisas muito mais caras e coisas que se perdem. Se você não der baixa e não tiver feito o pedido, lá na frente ele pode falar o seguinte: eu nunca pedi isso, é mentira, nunca chegou em mim. E adivinha em quem que vai cair a culpa? Quem que vai ter que pagar a conta? Você. Então, cara, tenha jogo de cintura. Estude licitação, pelo menos por cima. Entenda o que é um termo de referência, o que é uma nota de empenho, como é que faz, o que eu tenho que fazer, o que é uma AR, porque para mandar uma nota de empenho via e-mail para o fornecedor e ele não me deu o ciente, eu vou ter que mandar via AR, como é que se faz isso, tá bom? E a dica de ouro é, tudo isso que eu falei, você provavelmente vai esquecer no futuro. Mas a dica de ouro, se você puder pegar desse vídeo inteiro o que você tem que saber para a sua vida, seja humilde e aprenda com os que já estão lá. E não só com oficiais, porque muitos oficiais passam a bola e não sabem. Quem sabe de fato, e tem que ser assim, porque enquanto um é um coordenador, o outro é técnico, quem sabe de fato é o sargento, não é para eu ser sargento não, é porque ele está na ponta da linha, ele está fazendo aquilo de fato. Então ele vai ser o cara que está mandando nota de empenho e está vendo o termo de referência, então ele sabe de verdade. Enquanto muitas das vezes os oficiais passam por essa função e não tem contato nenhum, ele só espera que o sargento esteja fazendo o trabalho dele e torce a Deus que nada dê errado. Ou seja, mais baseado na confiança que ele tem no militar que está subordinado a ele, do que nele olhando para aquilo e dizendo, não, o que ele está fazendo está certo, está correto. Então seja humilde e aprende com esses caras, que esses caras têm muito para te ensinar. E não é só sargento não, tá? Cabos e soldados, mas pela função do Almox, eu vejo muito mais interessante. Tem cabos que fazem função de sargento, mas aprenda principalmente com os sargentos, principalmente aquele cara que está mais tempo ali, beleza? Gostou do vídeo? Gostou do assunto? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, até mais.